15 de março de 2025, 40 anos da redemocratização, pelo menos da escalada, né, de um presidente civil. José Sarney. José Sarney era vice, né, de Tancredo Neves, que tem um histórico muito grande na política brasileira, foi ministro de Getúlio Vargas e foi credenciado para ser o presidente da República na redemocratização. Mas como assim redemocratização? Passamos 21 anos, né, de 1964 até 1985, em uma ditadura militar. Há quem questione o termo, há quem diga que não, né? Mas enfim, nós tínhamos atos institucionais no qual tinham que ser obedecidos, tinham restrições das liberdades individuais. Há quem questione que foi um bom período, mas é exatamente nesse ponto que eu gostaria de chegar. 3 presidentes foram que restringiram as liberdades, não que os outros 2 também não, foram 5 presidentes que administraram o país, né, nesse período de 21 anos. O quarto presidente, o Ernesto Geisel, começou a abertura política. Não, é hora de fazer uma abertura gradual para que o país se torne democrático novamente. Sem que desse abertura, né? Mas começou um processo de abertura. Não que ele tenha aliviado, mas os 3 primeiros, especialmente o segundo e o terceiro, Costa e Silva e Emílio Arrastazul Médici, foram os mais foram os que mais restringiram a liberdade. E a partir do Ernesto Geisel, em 1974, e depois com o Figueiredo, eles mesmos se deram conta de que era necessário. Então, para quem fala que foi bom a ditadura, que era um período, não aconteceu nada disso, né? Eu acho que não tem por que a inventiva, não tem por que um filme ganhar um Oscar, né, inventando uma situação. Então, é necessário uma reflexão sobre o que acontecia antes. E assim, se era bom para quem acha que era bom, como que os 2 presidentes generais, né, estabelecidos pela ditadura, porque era um governo autoritário, como que esses 2 presidentes, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo, começaram a abertura, começaram a falar sobre a redemocratização do país, mas que tinha que ser um processo, né? Então, eles mesmos reconheceram os excessos e, apesar de reconhecer, ainda existiam excessos, porém, houve a abertura e em 15 de março, né, de 1985, o José Sarney assumia como, era o vice-presidente, assumia como presidente por conta de uma doença, de um mal-estar, né? E dias depois fatídicos que levou à morte de Tancredo Neves, que foi eleito pelo colégio eleitoral, ou seja, foi eleito indiretamente, né? A crise econômica, inflação, carestia, prevaleceu sobre o governo José Sarney. Porém, começamos uma nova era, a era, né, da democracia no país. Então, comemoramos e temos que rememorar, porque a democracia
como disse Winston Churchill, né, primeiro-ministro inglês, durante tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial. Não é a melhor, não é a perfeita sistema de governo, mas dos que nós temos ainda é o que deve prevalecer, é o que é ainda mais apresentável.